Altas S News, como você pode ver aí, essa é a imagem do antigo Fórum de Sorocaba, ou da Casa da Cultura ali, que funcionou nas últimas décadas nesse local, depois fechou e desde então permaneceu abandonada, oferecendo até mesmo risco de segurança para muitos moradores da região. Mas, nesta semana, o promotor de Sorocaba, Jorge Alberto Oliveira Marum, conseguiu também ingressar com uma ação civil pública, ajuizou essa ação civil pública que foi acolhida para determinar que a prefeitura e o governo do estado promovam de fato a restauração desse local, que é vital para a história cultural e patrimonial do município. É isso mesmo, doutor Marum? Boa tarde. Boa tarde aos que acompanham esse programa. Um prazer estar falando aí com você, Reinaldo, e com quem está acompanhando aí a transmissão. Bem, foi uma ação que nós ingressamos já faz 2 anos, e a ação demorou um pouco, porque quando é uma ação contra o governo do estado, a prefeitura, normalmente demora, não é? E agora foi julgada procedente, em primeira instância, a ação, determinando a obrigação da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado de restaurarem e manterem o prédio do antigo Fórum de Sorocaba, que depois se transformou na Casa da Cultura e Oficina Cultural Grande Otelo. Agora, doutor, explica um pouquinho qual é o fundamento que o senhor utilizou que permitiu com que essa ação fosse acolhida. Bom, além de se tratar de um patrimônio público, né, é um bem público que estava lá se deteriorando, não estava sendo cuidado, trata-se de um patrimônio histórico tombado pelo Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico, né? Então, além de ser uma propriedade pública, que o poder público tem obrigação já de cuidar, mais ainda essa obrigação é válida por se tratar de um bem tombado. Agora, a gente viu praticamente essas imagens aí do prédio, elas repercutiram bastante no ano passado, que foi um ano de eleição, praticamente todos os candidatos a prefeito mostraram essas imagens, candidatos a vereadores, enfim. A gente sabe ali que tem todo um entorno residencial de moradores próximos, né, doutor? Existe um prazo agora para que o governo do estado e a prefeitura otimizem a reforma do local? Foi dado um prazo para que se inicie a, a restauração, né? Era uma obra que já tinha começado, depois foi paralisada, e agora ela precisa ser retomada, sob pena de tanto a prefeitura como o governo do estado incidirem numa multa, né? Uma multa diária. Então, eles têm 20 dias para começar efetivamente essas obras, sem o que nós vamos pedir a execução da multa. Essa multa hoje está orçada em quanto, aproximadamente? Eu não me lembro, se eu não me engano, é R$ 1.000 por dia. Por dia. Né? Isso. E você abordou uma questão importante também, que é interessante, é importante também a revitalização do entorno, né? Não adianta nada apenas restaurar o prédio, sendo que a praça toda está degradada, né? E não vem sendo bem cuidada, o que atrai todo tipo de pessoas mal intencionadas aí, né? Sem contar a falta de cuidado com a beleza, o paisagismo do local, né? O que incomoda a todos, né? Que tem apreço por esse local tão importante, e mais ainda os vizinhos, né? Aliás, doutor, o senhor que é responsável pelo Ministério Público, pela essa questão da, da preservação do patrimônio histórico e cultural, qual é a preocupação que deve existir hoje quando a gente percebe que a nossa sociedade vem vivendo um mundo frenético, virtual totalmente, até mesmo insensível? O ser humano parece que está perdendo a sensibilidade, e isso também reflete até mesmo na não mais consciência do significado de se preservar
um prédio histórico e também desenvolver ações nesse local? Olha, Reinaldo, eu não sou pessimista, assim, eu trabalho com esse assunto já há mais de 30 anos, né? E sempre houve a preocupação de muita gente. Há pessoas que não se preocupam, que acham que coisas velhas não têm valor, né? Mas é uma minoria. Eu acredito que a maioria das pessoas tem essa sensibilidade da necessidade da preservação da história, né? Da cultura. Então, eu não vejo, sinceramente, posso estar errado, né? Não sou sociólogo, né? Mas eu não vejo um declínio dessa preocupação, né? Hoje mesmo eu coloquei na minha página do Facebook lá a informação sobre o julgamento dessa ação e muita gente veio comentar, elogiar, né? A grande maioria, quase a totalidade das pessoas elogiaram, parabenizaram a ação da promotoria, né? O que mostra que as pessoas realmente têm apreço e estavam reivindicando a preservação, né? O que a gente lamenta é que ter que ser obrigado a entrar com uma ação judicial para que o poder público faça alguma coisa que é da sua obrigação já natural, né? Até porque também a cidade já está praticamente com 700 mil habitantes, isso mostra a presença da Justiça ou do Ministério Público que está atenta a situações como essa, não é, doutor? Porque a cidade cresce, aparentemente pode-se ter a impressão que ela cresce de forma desordenada e que se perdem os valores institucionais, mas a Justiça está sempre atenta a isso também, né? Sim, dentro das nossas limitações, né, materiais, pessoais, nós temos essa atenção e também nós contamos com o apoio da sociedade, né? Muitas vezes é a própria sociedade civil, a cidadania, que traz para nós esses problemas. Nós não temos condição de estar fiscalizando tudo a todo momento numa cidade tão grande assim, né? Mas o importante é que existe uma cidadania, né, ativa, que traz para nós, a imprensa também, muitas vezes, traz essa notícia, né, e coloca esse debate. Isso é importante, né? Isso é a sociedade civil funcionando. Uhum. Para concluir, doutor, que mensagem é importante deixar para, seja os governantes de hoje ou para os governantes do futuro, na questão do patrimônio histórico-cultural? Eu acho que é essa mensagem da necessidade da preservação, da importância de preservar a nossa história, né? Isso é a alma de um país, né? A história. O Brasil é relativamente novo, um país novo. Nós temos que mirar nos exemplos, tanto bons como ruins, de civilizações mais antigas, como Roma, Grécia, né? O que nos legaram em termos de cultura, de história, e temos essa responsabilidade com as futuras gerações, né? Uma última pergunta, doutor. O senhor que também responde pela questão dos direitos humanos envolvendo os idosos, como que o senhor está vendo esse momento de pandemia? Sorocaba já começou a vacinar os seus idosos, né? Mas qual é o seu olhar sobre essa preocupação social em preservar a vida dos idosos diante de uma doença tão instável e tão assim enigmática, né? Imprevisível. Realmente de extrema preocupação, né? É uma doença ainda um tanto desconhecida, mas que todo mundo sabe que é grave, que pode trazer consequências graves, inclusive a morte, e os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis, então isso gerou uma preocupação especial com relação aos idosos, né? No caso de Sorocaba, a promotoria tem acompanhado as medidas que vêm sendo tomadas para a proteção desse grupo, né, de pessoas vulneráveis, especialmente aquelas que estão institucionalizadas em instituições de acolhimento. Nós temos acompanhado, para e passo, os casos que acontecem, as suspeitas, os testes que vêm sendo feitos, e, felizmente, né, não houve um agravamento dos casos nesses locais que são os mais críticos, né? Nós vimos pelo mundo aí que houve realmente foi um grupo muito atingido, né?
Felizmente, em Sorocaba, nós acompanhamos aqui, houve uma atuação dos órgãos de saúde eficiente, que não foi, nem se esperaria que fosse 100% eficiente, né? Porque a doença é perigosa e altamente transmissível, porém, não houve uma crise tão grave quanto se poderia temer, né? Mas ainda continuamos acompanhando, agora com a vacinação, né? E importante que haja essa vacinação, estamos acompanhando isso, e também, mesmo com a vacinação, que se continue tomando os cuidados, né, de distanciamento, de uso de máscara, né? Nós não estamos usando aqui porque estamos devidamente isolados, né, nos nossos ambientes de trabalho, mas onde há a presença de mais pessoas, principalmente idosos, né, então é importante a higiene, né, o distanciamento, o uso de máscara, seguir a orientação dos órgãos de saúde, né, que é quem tem a competência para nos orientar com relação a isso. Aliás, até a vacinação de idosos também, da população, já começou hoje em Sorocaba, em sistema drive-thru, como você está vendo aí nas imagens. Doutor, você acredita que a pandemia ela provocou uma mudança muito grande até no ordenamento jurídico, ou seja, começam a se estabelecer novos padrões de interpretação ou futuras leis em relação a essa situação totalmente atípica mundial? Isso já começa a se ficar mais claro? Teve que haver uma adaptação da interpretação das leis a essa pandemia que realmente pegou o mundo desprevenido, né? Assustou muita gente, e houve, então, a necessidade de uma reinterpretação, né? Começando pelo Supremo Tribunal Federal, que teve que determinar ali de quem era a competência para cuidar de determinados níveis do combate à pandemia, né? A possibilidade da imposição de restrições à liberdade de locomoção das pessoas, à liberdade de comércio, né? E tudo isso ainda está em discussão, né? Houve leis para regulamentar isso, decretos, né? Mas tudo isso ainda está em discussão. Eu acredito que seja um processo que vai levar alguns anos para que nós possamos tirar as devidas conclusões, né? No momento, ainda a gente está lidando com uma emergência, né? Correto. Tá aí, nós agradecemos a participação do promotor Jorge Alberto Oliveira Marum, ele que é o promotor aqui representando o Ministério Público no setor do patrimônio histórico e cultural, meio ambiente, direitos humanos, idosos, falando da questão da pandemia também, e dessa importante conquista através de uma ação civil pública que ele ajuizou e que foi acatada, determinando que a Prefeitura e o Governo do Estado promovam a reforma aí do prédio, né, da antiga Casa da Cultura ali na Praça Frei Baraúna. Parabéns por essa conquista, doutor. Demorou, né, quer dizer, 2 anos, mas se o senhor não tivesse pensado nisso lá atrás, se tornaria mais longínquo um assunto que o senhor não deixa também se estender por muito tempo. Por conta disso, essa ação foi conquistada agora. Até porque também está falando não só de um patrimônio público, mas de segurança de pessoas que residem ao entorno. Muito obrigado pela sua participação e ficamos à disposição. Obrigado, foi um prazer e parabéns pelo seu trabalho também. Eu que agradeço.